Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 2 de março do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 18 de Adar do ano 5781. Pela graça bendita de Hashem, estamos aí iniciando a tarde com a Torá e nós estamos aí na nossa 21ª Parashá, Kitzá, e nessa Parashá nós estamos vendo aí momentos muito importantes, momentos de extremos cuidados. É necessário uma análise cada vez mais detalhada, mais profunda. Nem tudo que parece a olho visto parece que é, e precisa ser interpretado um pouco mais profundamente, segundo os nossos sábios. Então é uma paraxá que nos chama muita atenção, para que nós estejamos atentos às mensagens mais profundas e mais elevadas. Momentos em que parece que uma rebeldia é aparente, parece real, mas ela não é uma rebeldia em si, mas é um cuidado, um zelo para que realmente toda a nação não esteja sob condenação. Então é importante nós estarmos aí cada dia e cada momento na nossa aliá, estarmos nos apercebendo como que de fato o Eterno ele é detalhista em cada questão, em cada ação, em cada palavra, em cada gesto que nós fazemos. Então, aparentemente, por exemplo, quando nós vemos Arão fazendo o bezerro de ouro, parece que é um ato de rebeldia de Arão. E na realidade, nós estamos vendo e vamos continuar vendo que a atitude de Arão não foi um ato de rebeldia e nem de desacreditar no Todo-Poderoso. Realmente a ação de Arão foi por amor. Foi uma ação de amor para com o povo de Israel, para que o povo não viesse perecer. Quando nós vemos Moshe quebrando as duas tábuas, parece que ele estava irado, estava bravo por causa do pecado do bezerro de ouro. Mas quando vamos aos detalhes que os nossos sábios nos trazem, então nós contemplamos a realidade de que o gesto de Moshe ao quebrar as tábuas, na realidade foi um gesto de amor para a preservação da vida de todo o povo de Israel. Então, isso nos chama a atenção no sentido de que nós precisamos tomar cuidado quando nós falamos muito rapidamente, quando nós falamos sem pensar, sem refletir, nós poderemos estar aí julgando erradamente, julgando injustamente, ou analisando de forma errada, ou analisando de forma injusta. Então por isso é importante nós realmente estarmos assim apercebidos dessas questões, para que nós possamos analisar de uma forma mais crítica, mais detalhista, melhor dizendo, dentro de uma ótica de Torá, que os sábios nos chamam a atenção para nós realizarmos. Então, dentro desse sentido, amados, nós precisamos tomar muito cuidado com a fala. Isso é muito importante, né? A fala, ela é algo muito importante. Você dá vida àquilo que você fala. Então, quando você fala bem de alguém, você está dando vida para aquela pessoa. Quando você fala mal de alguém, você está dando morte para ela. Então, nessas análises, nessas reflexões que os sábios trazem para nós, nos comentários de cada aliá, de cada leitura da Torá, é importante nós estarmos focados em certos detalhes que muitas vezes nos passam desapercebidos no nosso dia a dia, ok?
Então, vamos tomar cuidado aí com a nossa fala, né? E não esquecendo, né, que os nossos atos, as nossas atitudes, elas precisam estar em consonância com a nossa emuná, com a nossa fé, a nossa confiança em Hashem. Então é importante nós estarmos sempre preocupados em detalhes. Nós precisamos ver sinais em cada uma das situações. Então é importante nós estarmos aí nos precavendo desta ou daquela situação, ok? Ok, Donária, Luciana, Carla, a Maria Luísa de Palmas, a Carla de Costa, Shalom, amém, né? Estão aí conectados aí nessa tarde com a Torá. Hoje nós estamos a 165 dias do ano 5781 e vamos ver qual é a fala do Rav Menachem Mendel, o nosso Rebbe, o nosso Tzadik da nossa geração, para o dia de hoje, né? o dia 165 do ano 5781. Então ele diz assim, alguma coisa sobre confiança. Vamos ver o que ele nos fala. A confiança é encontrada com mais frequência entre os verdadeiramente humildes. Moshe foi o mais humilde dos homens. No entanto, ele tinha confiança suficiente para colocar-se diante do ditador mais poderoso da terra e apresentar as suas exigências. Tinha confiança que, para permanecer na frente de Deus e escutar sem perder a compostura. Tinha confiança até para discutir com Deus quando necessário. No entanto, considerava que era nada. A confiança de Moshe não era uma confiança em seu próprio eu. Ele não tinha um eu. Era apenas um agente do alto, dos céus. No alto há poder absoluto. A confiança em si mesmo é, no máximo, limitada. Mas se você confia naquele que o mandou para cá, para este mundo inferior, para fazer o que você tem de fazer, tal confiança não conhece fronteiras. Maravilhosa este ensinamento do Rebbe para nós, o Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik da nossa geração. Primeiramente, né, queremos aqui frisar, né, sempre estamos falando, né, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik da nossa geração. Por que é importante estarmos sempre falando isso? É para que não venhamos esquecer mesmo. É para lembrar e relembrar. Ok? Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o Tzadik da nossa geração, o sábio da nossa geração, ele vem falar para nós no dia de hoje sobre confiança. Quando você confia em você mesmo, o máximo é uma confiança limitada. Ela tem um ponto final. Porque há momentos na nossa vida que nós até mesmo não confiamos em nós mesmos. Quando nós falamos, por exemplo, né? Eu acho que eu não vou conseguir fazer tal coisa. Eu acho que eu não vou conseguir chegar até aquele lugar. Então a sua confiança caiu por terra, entendeu? Certo, Simone? Ribeirão Preto, Simone Cremonese Ferreira, né? Yaritza, do Chile, que também está aí conectado conosco nessa tarde aí. Você entende? A confiança em nós mesmos, ela é limitada. Imagine então confiar nos outros. Por isso que o Rebbe diz, no alto, a confiança é absoluta. Então confiar no Eterno, ali está a fonte de toda confiança. Ali você pode confiar e não ter medo. Você pode confiar no Eterno e saber
que a sua confiança nele não será frustrada, ela está garantida. Então, é importante nós alimentarmos a confiança em Deus no nosso dia a dia. Marcos Antônio Aguiar, lá do Paraná, né? Curitiba. Shalom, Marcos. E mais ainda, ele diz assim: Moshe foi o mais humilde dos homens, e passou-se milênios, e Moisés continua sendo o exemplo do homem mais humilde na face da terra que houve. Então Moshe, segundo o nosso Rebbe, ele fala que Moshe ele foi o mais humilde dos homens, e no entanto ele tinha confiança suficiente para colocar-se diante do ditador mais poderoso da terra, que no caso específico era o faraó daqueles dias, e ele colocava-se diante do faraó e apresentava suas exigências, sem medo. E hoje nós estamos aí de tantos faraós, ditadores, que estão subjugando as pessoas a situações vexatórias, absurdas. Ditadores, faraós, né, ditadores, né, que estão aí no poder executivo, seja prefeitura, seja governadores, né, estão colocando as pessoas numa situação vexatória e numa situação de imbecilidade. Estão afrontando a inteligência humana. Mas as pessoas estão com tanto medo que elas acabam se subjugando à imbecilidade dos ditadores, dos faraós dos tempos modernos. E acabam se tornando imbecis igual os ditadores, onde eles passam a acreditar que madeira é pedra e que pedra é madeira, por exemplo. A imbecilidade é tanta porque eles têm o controle, porque infelizmente uma boa parte da população tem medo, pavor e terror, e eles conseguiram trazer estes argumentos de medo, pavor, terror e morte, que as pessoas estão aí com a sua inteligência atrofiadas, congeladas, estão anestesiadas, né? Como pode, por exemplo, num aeroporto, as pessoas manterem uma distância social de 1,5 metro a 2 metros, e dentro do avião vão todos coladinhos um no outro. Vão tudo coladinho lá, um no outro, lado a lado, com aquela máscara imbecil na cara, achando que estão protegidos. Protegidos do quê? Sem contar ainda que o ar-condicionado é ligado, muito frio, muito gelado. É muito propício para a divulgação do vírus. O vírus gosta do frio. Então veja a imbecilidade dos faraós dos tempos modernos, afrontando a inteligência humana, e as pessoas, com medo, não conseguem enfrentar os faraós dos tempos modernos. Por isso, Moshe, ele foi um homem muito humilde. Por quê? Porque a sua confiança total não estava em si mesmo, não estava naquilo que ele via fisicamente, mas a sua confiança absoluta estava no Criador, no único e o verdadeiro Deus, aquele que é Ein Sof, o infinito, aquele que não nasceu e nem morreu, aquele que é o que ele é. E portanto, ele não é homem e nem filho do homem. Ele não tem esse título ou esses títulos, porque a própria Escritura, ela fala que o homem é mentiroso em si. E o filho do homem, ele não tem o poder de salvação, porque ele não garante nem a sua própria salvação. Então todo e qualquer que se intitula como homem ou filho do homem,
e se apresente como salvador da pátria, não confie, porque não é. Só um é Deus, só um é Salvador, e só um é digno de confiança. Aquele que é o que Ele é, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e todas as coisas vieram a existir pelo poder da sua palavra. Ele criou todas as coisas com letras pela palavra, porque as letras formaram palavras e tudo foi criado por letras, por palavras. Por isso que o Rebbe, em outro ensinamento, ele diz: vocês são palavras. Você é formado de letras. E os cientistas comprovaram que o genoma humano tem 31,4 bilhões de letras. Entendeu? Então, por isso, realmente é importante que nós possamos ver o exemplo de Moshe, que Moshe, ele simplesmente se apresentou diante do ditador, do homem mais poderoso na face da terra nos seus dias, e fez exigências diante dele. E ele confiou, não no faraó, não na força do faraó e nem no seu exército. Ele não confiou nem em si mesmo, Moshe, mas ele confiou no Todo-Poderoso. Clair Aleknovik, nome difícil, Clair. Shalom, shalom, bem-vinda à Tarde com a Torá, Temos aí também, quem mais na Tarde com a Torá? E foi chegando aí, dá um shalom aí pra gente saber quem tá chegando aí, ok? A Simone, já falamos, Simone? A Donária, Baruch Hashem, ok? Então, quando Moshe ele se apresenta diante do homem mais poderoso da face da terra, o ditador mais poderoso da face da terra, ele foi não na confiança nas suas próprias forças, ele foi na confiança na força de Hashem. A sua confiança estava absolutamente no Deus único e todo-poderoso. Não teve medo. Então, dentro desta realidade, William de Minas, Juiz de Fora, dentro dessa realidade, as pessoas hoje estão, uma boa parte, melhor dizendo, elas estão com medo de enfrentar o faraó. Porque se os ditadores eles fossem homens de Deus, de fato, realmente não era bom enfrentá-los. Mas como eles não são homens de Deus, porque eles querem que você anule a consciência de Deus na sua vida e a consciência de família. São duas coisas essenciais que Deus criou, aprovou e deu a sua bênção. Que todo ser humano tenha consciência dele, do Todo-Poderoso, a consciência divina, a consciência que há um só Deus e um só Salvador. E Deus ele abençoou para que as pessoas tenham a consciência, família, que são as duas coisas essenciais para que você possa realmente confiar absolutamente em Deus, fortalecer a sua família e preparar-se para a revelação do justo e do verdadeiro Mashiach, para a redenção final, para a vida eterna. Então, hoje nós podemos ver a realidade dos dias de Moshe e do faraó. Marcone Oliveira, shalom, shalom. Entendem isso? Então qual que é a chave que as pessoas estão com medo hoje? Aí alguém pode dizer assim, elas estão com medo de pegar o bichinho, pegar a doença e morrer. Não. Não é este o medo.
O medo deles está no homem ditador, no homem que é o faraó dos tempos modernos, que quer anular a consciência de Deus e a consciência da família para você. Está sem som? João Batista Farias está dizendo que está sem som. Alguém confirma aí se está sem som? Ou é só no caso do João Batista lá de Aliança, Pernambuco? João Batista, já verificou o som seu aí, do seu celular ou do seu computador? Às vezes é o som seu aí que está. Tem som aí? Edna? O som está perfeito, João. Dá uma analisada aí que pode ser o seu aparelho aí que está sem som. Olha lá, Inês Martins, aqui de Pirajuí, nossa região de Bauru, né? Está falando que o som está perfeito também. Então, João Batista, dá uma analisada aí no seu som aí, que é o seu aparelho aí, né? Se for celular, dá aquele teste de som lá no celular, ok? Continuando, amados. Então, veja bem, qual é a chave do medo das pessoas na atualidade? É do bichinho, de pegar a doença, de morrer? Não. Não é esta a chave. Essa é uma consequência. É uma consequência. Que consequência é essa? É a consequência de não confiar em Deus. Aí alguém pode dizer assim, não, eu confio em Deus, mas não é por isso que eu vou sair por aí à toa. Mas você acabou de dizer, você não vai sair por aí à toa, mas não é para você sair por aí à toa mesmo. Obviamente, se você não tem nada para fazer fora da sua casa, o melhor lugar para a gente ficar é em casa. Eu amo ficar na minha casa. É uma delícia ficar em casa. Mas não por opressão. Não por uma ordem absurda de ficar em casa. Ficar em casa porque eu amo ficar em casa. Ficar em casa porque eu amo estar com a família. Agora, se eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar. Se você precisa ir à farmácia, no mercado, se você precisa dar uma volta, um passeio, fazer uma caminhada ou algo semelhante, você precisa viver. Você não pode ser um zumbi, um morto-vivo. Aí novamente você vem dizer, mas eu confio em Deus, mas eu não vou dar uma de louco e sair por aí, mesmo para fazer uma caminhada ou para passear. Eu não vou fazer isso. A decisão é sua. Quem te garante 100% que você dentro da sua casa o bichinho não chega lá? Quer dizer que quando ele chega no portão ele vai tocar a campainha? Aí o bichinho vai tocar a campainha e vai dizer assim, posso entrar? Aí você diz pro bichinho, não, aqui você não vai entrar não. Aí ele educadamente fala, então tchau, obrigado, até logo, vai embora. Vejam a imbecilidade dos faraós da atualidade. Moisés, ele se apresentou diante do faraó, o maior ditador da história do seu tempo. E ele fez exigências. Deixa meu povo sair, diz o Eterno, para me servir. O que os faraós não querem, mesmo os faraós da atualidade, que é uma sequela, vamos assim dizer, dos faraós, Hamãs e Hitlers de outrora, é que você não seja livre para servir a Deus e fortalecer a tua família. Essa é a realidade. Está entendendo? Quando o nosso Rebbe Menachem Mendel dá o exemplo de Moshe se apresentando diante do mais poderoso governador, do mais poderoso faraó, do mais poderoso ditador da sua época, apresentando diante dele, fazendo exigências, porque ele tinha confiança para permanecer na frente de Deus
e escutar sem perder a compostura. Então, Moisés ele teve a compostura de um homem de Deus, um homem que confia absolutamente em Deus. Quem te dá segurança 100%? Quem te dá segurança de vida 100%? Só tem um que pode te dar esta segurança. Fora isso, por isso que o salmista diz: os que confiam em Deus são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por isso que aqueles que confiam no Todo-Poderoso, eles podem dizer: muitas coisas o Eterno tem feito por nós, por isso nós somos felizes, por isso nos alegramos, por isso festejamos. Então a chave da questão é: onde está a tua confiança? Onde está a tua confiança? Nos faraós da atualidade que dão realmente a ordens absurdas para que você fique em prisões? Onde está a tua confiança? A pergunta é que você precisa saber a resposta de forma categórica. A pergunta que diz: quem é que governa o universo? Quem é que governa este mundo? A sua resposta, ela é importante para que você possa seguir em frente. Ok? Vamos então para a nossa terceira aliá, a nossa terceira leitura da Parashá Ki Sá, que é a nossa 21ª Parashá, onde temos vários e vários comentários preciosos, maravilhosos, tanto de Rashi como dos nossos sábios, que trazem para nós pérolas preciosíssimas, né? Para que nós possamos estar aí crescendo na nossa confiança em Hashem, na nossa confiança no Todo-Poderoso, e podemos seguir realmente firmes em frente, em direção à redenção com o justo e o verdadeiro Mashiach, quando ele se revelar, preparando-nos de forma plena para o Olam Rabá, o mundo vindouro, que é mais conhecido como a vida eterna. Então a nossa Parashá Ki Sá, né, quando você contar ou quando você elevar, né, o povo, então é isso que significa a nossa Parashá Ki Sá. E a nossa terceira aliá está no capítulo 33 de Êxodo, do versos 12 até o 16. Então, com os comentários de Rashi, assim nos diz. Voltando então aos acontecimentos do dia 29 de Av do ano 2448, a contar da criação, depois que Deus informou ao povo que não mais o guiaria diretamente, Moshe disse a Deus: olha, tu me dizes, faz este povo subir à terra de Israel, porém não me comunicaste quem enviarás comigo. Afirmaste que mandarás um anjo, mas me recuso a aceitar isso. Tu mesmo deves conduzi-lo. Se me perguntas com base em que faço essa exigência, é porque disseste a mim: eu te concedi reconhecimento, mais que a todos os outros homens, permitindo que apenas tu te aproximes de minha presença no Monte Sinai, escolhendo-te para tal honra pelo nome e também
obtiveste minhas boas graças. Então agora, se realmente me vês favoravelmente, por gentileza, faz-me conhecer tua maneira de recompensar aqueles que vês favoravelmente. Se atenderes a meu pedido, eu te conhecerei, isto é, descobrirei o que significa estar em tua presença. E também significa o que é estar em tuas boas graças. Considera também que esta nação é teu povo, são os descendentes que prometestes a seus antepassados. Portanto, se como já ocorreu, te propuseres a exterminá-los e a guiar a nova nação que fizeres de meus descendentes, não estou seguro de que não a exterminarás também em algum momento no futuro. E então o Eterno respondeu a Moshe dizendo: muito bem, minha presença irá convosco, e te farei descanso de teu temor, de que eu não os guie diretamente. Moisés disse-lhe: é isso de fato que desejamos, pois se tua presença não nos acompanhar, conduzindo-nos, preferimos que não nos faça subir daqui para a terra de Israel de modo algum. De outra forma, se há de saber que eu e teu povo obtivemos tuas boas graças, se tu mesmo não nos acompanhares. Agora eu gostaria de fazer mais um pedido sobre esse aspecto, que eu e teu povo sejamos distintos de todas as nações da face da terra, que tua presença seja manifesta somente entre nós. Aqui nós encerramos a nossa terceira aliá, e algumas coisas interessantes que nós podemos observar aqui exatamente de acordo com a gota da sabedoria do nosso Rebbe 165 para o dia de hoje. Moshe foi o homem mais humilde da face da terra. Ele se apresentou diante do faraó, o maior governador, o maior ditador fascínora que havia na face da terra. E ele não ficou com um pinguinho de medo que fosse. Além de se apresentar diante dele, sem marcar horas, ele ainda fez exigências. Deixa meu povo ser livre, diz o Eterno, para que me sirva. Dessa forma, nós vemos aqui Moshe, também diz o nosso Rebbe, que Moshe, mesmo quando fosse necessário falar com Deus no linguajar humano para nós entendermos, se fosse necessário discutir com Deus no bom sentido, Moshe o fazia. E nós estamos vendo aqui o exemplo prático na nossa aliá de hoje. Moshe está, entre aspas, discutindo com Deus. O Senhor falou que não vai mais conosco. Eu não aceito isso. O Senhor precisa ir conosco. E por que eu falo isso? Por que eu faço essa exigência? Diz Moshe. Porque o Senhor prometeu. O Senhor disse a mim que eu encontrei boas graças diante de ti e que o Senhor me concedeu a graça de poder ser o único homem, chegar à tua presença no Monte Sinai e falar contigo face a face. Além do mais, o Senhor também prometeu aos nossos patriarcas que a descendência deles, não a minha, a descendência deles tomaria posse da terra prometida. Se o Senhor destruir esse povo, o que me garante que num dia no futuro o Senhor também não destruirá a minha descendência? Olha só o diálogo de Moshe, segundo os nossos sábios, na presença divina. Não era falta de respeito, não era falta de consideração, não era um ato de rebeldia ou coisas semelhantes, muito pelo contrário. Era uma conversação entre dois bons e excelentes amigos. E este é um exemplo para nós dos nossos momentos de preces.
que nós precisamos ter junto com o nosso Pai Celestial. É você filho e ele pai. E você ter uma conversa franca com Deus. E era esta a conversa de Moshe com Deus. Uma conversa franca entre filho e pai, entre dois excelentes amigos. Transparência. Sinceridade. Honestidade. Verdades sendo ditas. O verdadeiro amigo, ele ama o seu amigo. O verdadeiro amigo, ele é transparente. Ele não é disfarçado com meias verdades. O verdadeiro amigo, ele respeita e reverencia o seu amigo. E assim se cria uma excelente amizade. E era isso que Moshe está mostrando para nós com relação a Deus. Deus, ele não é inimigo, ele é amigo. Deus não é um carrasco, ele é pai. Deus não é um fascínora, ele é a fonte de todo o amor. Então, por isso, esse diálogo com Moshe e Deus vem mostrar para nós essa realidade dentro dessa gota que nós estamos aqui do nosso Rebbe no dia de hoje. Então, amados, confiança, transparência, verdades, é o relacionamento que nós precisamos ter para com Deus e uns para com os outros. Toda e qualquer pessoa que tem uma amizade com segundas intenções com a outra, não é uma amizade sincera e verdadeira. Por que nós temos a lição nessa paraxá do meio shekel? Porque nós temos a orientação desse meio shekel, onde o Eterno diz a Moshe, o rico não dará a mais e nem o pobre dará a menos, mas os dois estarão sendo iguais. Iguais. Por isso que todo e qualquer grupo, seja ele religioso ou não, onde o mais rico prevalece, manda e desmanda, e o mais pobre ou o menos afortunado é obrigado a engolir de garganta abaixo o que os ricos estão ditando, isso daí não é algo de Deus. Isso daí está relacionado com os fascínoras, os ditadores, os que não respeitam a Deus e nem ao seu mandamento de amar o próximo como a si mesmo. Então todo e qualquer, principalmente dentro de um grupo religioso, seja ele judaico, não judaico, seja ele do caminho monoteísta ou não, independe. Qualquer grupo religioso onde tem os mais ricos que mandam e desmandam e os outros têm que engolir garganta abaixo, Deus não está presente num lugar desse. Deus não se faz presente porque ele não aprova atos de fascínoras, de perversos. E esta foi uma das acusações, tanto na primeira como na destruição do segundo templo. Um exemplo para nós, não judeus, se Deus agiu com uma justiça ímpar para com a menina dos teus olhos, para com o nosso irmão mais velho, o primogênito, muito mais ele estará também agindo dessa forma conosco a partir do momento que temos o conhecimento da realidade bíblica, das mitzvot. Para os não-judeus, as 7 leis universais, mais as suas ramificações, que também estão ligadas diretamente aos 10 mandamentos do Sinai, e entre eles, o amor ao próximo. Para que nós tenhamos realmente esta coragem, esta ousadia no bom sentido, de podermos estar diante de Deus e diante dos faraós dos tempos modernos, nós precisamos estar
na humildade como Moshe estava. Chegar ao grau de Moshe, não vamos chegar nesta geração não, mas que nós podemos andar um bom trecho da nossa jornada com humildade, com uma grande elevação de humildade, nós podemos sim. Seja o rico ou o pobre. Por isso a lição do meio shekel vem trazer esta realidade da humildade. A humildade do rico de não querer ser prepotente e de querer fazer mais do que lhe é ordenado, meio shekel. E do pobre não ser miserável, disfarçado e falso. Eu sou pobre, eu vou dar menos de meio shekel. Não, não vem com essa não. Deus é justo e Ele deu, de fato, a ordenança para que todos possam cumprir, obedecer, seja o pobre, seja o rico. Porque tanto o pobre como o rico, tanto o rico como o pobre, têm que estar alicerçados em obediência e humildade. Afinal de contas, você rico sendo prepotente, o que você ganha com isso? Veja os exemplos da história, tanto do passado como do presente. Os prepotentes, os abastados, que confiam nas suas fortunas como se fosse Deus. Porque quando o rico ele se torna prepotente é porque ele confia na sua riqueza, não em Deus. E o seu Deus é o seu bolso. O seu Deus é a sua riqueza. E o pobre, por outro lado, vai no outro extremo. Na sua rebeldia para com Deus. Porque ele se coloca numa posição, eu sou pobre e miserável. Eu não posso fazer nada. Eu não posso contribuir com nada. E Deus deu o mínimo. Então, o pobre muitas vezes ele se torna também prepotente na sua, entre aspas, na sua crença de que é pobre um coitadinho. E não é por esse lado. Deus nos deu a lição do meio shekel para que todos nós tenhamos a humildade e a dignidade de nos apresentarmos diante de Deus. E não como pobres e miseráveis, tanto no campo espiritual como no campo materialmente falando. Então nós vemos essa realidade de Moshe conversando com Deus como dois excelentes amigos. E ele faz exigências diante de Deus, como ele fez diante do faraó. A confiança em Deus ela precisa ser inabalável. Por isso que Deus permite que certas situações aconteçam em nossa vida, para que nós possamos exercitar a confiança. Quando alguma adversidade, algum mal vem sobre nós, não é que Deus ele quer que o mal venha sobre nós, a adversidade venha sobre nós para o nosso mal. Muito pelo contrário, Ele está permitindo que isso chegue até nós para que nós possamos ter esse relacionamento com Ele. Como dois verdadeiros e excelentes amigos. Um verdadeiro relacionamento entre o Filho e o Pai Celestial. Entre nós, seres humanos, e Ele, o único Deus e o único Todo-Poderoso. Então, nesse sentido, é um exercício que Deus está fazendo. Como quando fomos ou vamos à escola, e nós aprendemos as lições e depois vem a prova, o exame. Assim é Deus. Ele nos ensina a sua Torá, mas depois Ele vai permitir que venha a adversidade, a prova, para que nós possamos
exercitar o que aprendemos e possamos nos fortalecer nisto. Por exemplo, você pede a Deus paciência. E você acha que Ele vai te dar paciência? Ou Ele vai permitir que provas venham até você para que você adquire a paciência? Você pede a Deus, por exemplo, para ser rico. E Ele permite que venha até você alguns centavos para ver qual é a tua reação. Você vai valorizar o centavo? Ou você despreza o centavo, joga fora, não dá atenção? Você faz com que os centavos dentro da sua casa seja jogado para qualquer lugar? Até mesmo às vezes joga no lixo. É centavos. 5 centavos? Que 5 centavos? Eu vou querer 5 centavos? Não estou precisando de esmola? Você acha que Deus vai te dar riqueza? Ou Ele vai te dar as provas para ver se você valoriza cada centavo? Por isso que tem um famoso ditado antigo aqui, que diz assim, quem não valoriza um tostão, não é digno de 1 milhão. É um ditado antigo, né, dos nossos avós, bisavós, na época que o dinheiro era chamado de tostão. Então é um ditado que vem lá de trás, que diz, se você não valoriza um tostão, que corresponderia hoje ao centavo, se você não valoriza o tostão, você não é digno de ter 1 milhão. Então são essas coisas que nós precisamos aprender. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Você acha que no estalar de dedos vai cair do céu o que você pediu? Ou Ele vai permitir que venha a prova para ver se você realmente sabe o que está pedindo e se realmente você é digno de receber aquilo que você pediu? Então são essas coisas que nós aprendemos aqui com referência ao que Moshe nos fala através dessa terceira aliá. Temos também alguns aprendizados que nós podemos ver aí com a sabedoria, as lições do nosso Rebbe, referente, pertinente à nossa Parashá Kitzá. Então o nosso Rebbe, ele diz assim, porque Deus louvou Moshe Rabbeinu por ter quebrado as luchot. O que são luchot? São as tábuas que ele quebrou, as tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele viu o povo de Israel construindo, adorando e dançando diante do bezerro de ouro, Moshe quebrou as luchot para exatamente desfazer a ketubá, como nós vimos na aliá de ontem. Então o nosso Rebbe fala que, de fato, Deus ele elogiou a atitude de Moshe. Por quê? Porque Moshe não tomou uma atitude de rebeldia e de ira. Muitas vezes você vê aí na internet, né, as figuras pertinentes a Moshe, o bezerro de ouro, e ele com as tábuas levantadas e lançando ao chão. Há muitas figuras por aí, por exemplo, que representam que Moshe estava irado, estava bravo, estava nervoso. Se ele pudesse, matava todo mundo. Parece. Sim, parece. Mas não. Moshe, ele estava numa atitude de amor, de carinho para com o povo. E não de ira, de ódio contra o povo. Por isso, ao quebrar as tábuas, ele simplesmente quebrou, ele desfez a ketubá, que é o contrato de casamento. Porque se ele entrega daquele jeito que o povo estava, as tábuas, as 2 tábuas, com os 10 mandamentos, simbolizando todos os mandamentos da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, então o povo responderia, sim, nós queremos essa ketubá, sim, nós queremos a Torá. Então aí estariam contraindo o matrimônio, o casamento estaria sendo selado.
E aí o noivo, ele estaria agindo com justiça para com a sua esposa adúltera, que naquele momento o povo estava em atitude adúltera diante de Deus, servindo e adorando um outro Deus, vamos assim dizer. Então estava em adultério. Então a pena capital para o adultério, como para a idolatria, é a pena capital, a morte. Então Moshe, ele agiu com amor, com carinho pelo povo. E o nosso Rebbe, ele nos fala e confirma esta questão também. Então o nosso Rebbe diz assim: daqui aprendemos duas coisas. Primeiro, a grandeza do povo, cujo nível é muito elevado, ainda mais do que a Torá. Segunda questão, a incrível Ahavat Israel, amor por Israel, que tinha Moshe pelo povo. Então, essas são duas questões que, através dos milênios, é enfatizada na história do povo judaico. O não-judeu ou muitos segmentos religiosos podem se expressar da seguinte forma: que isso? Aquele povo era muito rebelde. Se eu tivesse lá naquele tempo, eu jamais iria fazer aquilo lá que eles fizeram. Lógico que não, que você não ia fazer mesmo, porque o seu nível espiritual seria tão baixo, tão baixo, tão baixo, que na realidade você estaria junto com os escorpiões e serpentes debaixo das areias do deserto, e não junto com o povo. Até a mistura de povos que saiu junto com o povo judeu foi chamado de um povo digno de estar junto com o povo judeu. Eles viram e sabiam que com eles estava a verdade, estava o único verdadeiro Deus. Mesmo na rebeldia de Israel, eles não abandonaram o povo de Israel. E nem jogaram o povo de Israel na vala comum, como muitos segmentos religiosos e não judeus pelo mundo afora tentam jogar o povo judeu na vala comum. Porque não conhecem Ahavat Israel, não conhecem o amor por Israel, não conhecem o amor pelo povo judeu, não conhecem o amor de Deus pelo povo judeu, não conhecem de fato o amor de Deus pelo povo de Israel. Por que você acha que o verdadeiro Deus, uma das suas identificações é o Deus de Israel? Por que você acha que uma das identificações do único e verdadeiro Deus é o Deus do povo judeu? Consegue entender isso? Por isso Moshe disse na nossa aliá de hoje: mas uma coisa peço a ti, Senhor, que a tua presença, a tua Shekhinah, ela esteja somente conosco e não com as nações. E Deus honrou o pedido de Moshe. A Shekhinah, a presença divina, esteve, está e sempre estará com o povo judeu, com o povo de Israel. As nações não estão com o Deus da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia. As nações não estão com Deus, o único e verdadeiro Deus e Salvador, como diz o profeta Ishayahu. Por que podemos falar isso? Porque o próprio profeta Abacuque disse que cada nação anda em nome dos seus deuses. Qual é o Deus desta ou daquela nação? Cada nação tem a sua divindade, tanto é que tem o seu dia especial durante o ano. Mas dentre as nações há pessoas que têm a presença divina, não resta dúvidas. Principalmente quando conhecem e abraçam o verdadeiro monoteísmo alicerçado nos 5 primeiros livros da Bíblia e dessa forma anda ombro a ombro com os judeus, servindo a Deus
e prestando um serviço do coração, um serviço do amor. Porque mesmo depois de quebradas, as luchot, as tábuas, foram postas juntos com as inteiras. Vejo que aquelas tábuas quebradas, elas foram preservadas e colocadas dentro da arca junto com as outras novas 2 tábuas inteiras. Ou seja, elas permaneceram tendo o seu valor. As segundas 2 tábuas, né? Ou seja, o segundo contrato de casamento, ele simplesmente foi restaurado, não foi anulado. Ele foi restaurado com as 2 novas tábuas. E elas foram colocadas juntas dentro da arca. Ainda nos fala o nosso Rebbe, dizendo: as luchot inteiras, ou seja, as tábuas inteiras, elas representam o tzadik, o justo, e as quebradas, elas representam o Baal Teshuvah, que são aqueles que retornam ao caminho da Torá. Existe uma vantagem do Baal Teshuvah sobre o tzadik. O Baal Teshuvah anula-se mais para Deus do que o tzadik, como já foi explicado no próprio Tânia. Por que que o Baal Teshuvah, que é aquele que retorna à Torá, ele tem, como diz assim, ele tem uma vantagem a mais sobre o tzadik, o justo? Porque o tzadik, o justo, não tem do que se arrepender. O Baal Teshuvah, que é aquele que faz retorno à Torá, que é aquele que pecou, é aquele que caiu, vamos assim dizer, da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, para os não-judeus, né? Caiu das 7 leis universais que estão dentro da Torá, e faz o retorno, que é a Teshuvah, arrependimento e retorno a Deus. A vantagem do Baal Teshuvah é exatamente esta, que ele pode anular-se. Aquilo que nós estamos vendo nesses dias com as gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. A renúncia do nosso eu. O Baal Teshuvah, aquele que cai, transgride a Torá, e ele faz o retorno a Teshuvah, o arrependimento e retorno a Deus. Então ele renuncia ao seu ego, ele renuncia ao seu eu, através do arrependimento e do retorno a Deus. De forma simples: errei, Pai, peço perdão e não vou cometê-lo novamente. Né? Como diz Bli Neder, né? Bli Neder, né? Não é uma promessa, mas é um compromisso de nós nos esforçarmos dia a dia para não retornarmos ao pecado. Então essa é a vantagem do Baal Teshuvah, que ele pode anular o seu eu, o seu ego, o seu egocentrismo, né? Então, para lembrar ainda outro aspecto que foram colocados, né? As luchot quebradas junto com as inteiras, Moshe pergunta a Deus: por que o Senhor está furioso com o seu povo? É óbvio que ele estaria muito desapontado. Nosso povo pecou. E Moshe estava ciente disto. Então, qual a razão da pergunta que Moshe fez a Deus? E por que Moshe, justo, disse seu povo? Ele poderia ter dito o povo de Israel. Mas Moshe disse o seu povo. A resposta, segundo o nosso Rebbe, está implícita nas palavras seu povo. Pois na realidade Moshe estava dizendo para Deus: lembre-se que apesar do pecado que eles fizeram, eles ainda são o seu povo. Ou seja, estão conectados diretamente com o Senhor, sem importar o que possa vir a acontecer. Ou seja,
apesar do povo pecar, Moshe fez essa expressão, seu povo, para realmente confirmar que, apesar de pecar, ele permanece como seu povo. No singular, ou seja, todas as pessoas do povo de Israel, o povo continua sendo o seu povo, mesmo pecando, estão conectados contigo. Então é diferente de muitos segmentos religiosos que simplesmente diz assim, que o fulano lá pecou, ele é excomungado do seu segmento religioso e que ele vá para o esquinto dos infernos, porque está excomungado, não tem mais esperança para ele. Não sei se você já teve experiência, mas eu já tive várias experiências de conversar com pessoas que foram excomungadas dos seus segmentos religiosos. Gente, é um absurdo. As pessoas acreditam nisso. E por mais que você fale com ela que sempre há uma oportunidade de retornar a Deus, as pessoas, é incrível como que a lavagem cerebral em muitos segmentos religiosos é uma coisa absurda, é imbecil. A pessoa acredita que ela está excomungada, que ela não tem mais salvação, que ela não tem mais jeito. É um absurdo. É um absurdo. Esses segmentos religiosos estão totalmente fora do prumo divino e Deus não está presente nesse lugar. Deus não está presente nesse lugar. Tenho certeza disso. Como Moshe disse a Deus, mesmo o povo pecando, ele é o seu povo, eles estão conectados contigo. O povo, melhor dizendo no singular, com todas as suas pessoas, e o povo está conectado contigo. Não deixou de ser o seu povo. Continua o nosso leme. Esse é o nível da alma chamado Yehidá, no qual nenhum tipo de impureza pode atingi-lo ou ter influência sobre ele, pois é o mais alto dos 5 níveis da Neshama, da alma judaica, da alma do ser humano. Que possamos trabalhar para alcançar esse nível de nossa alma, a faísca divina existente dentro de cada um de nós. Então esse nível da nossa alma, né, que faz parte de 5 níveis da nossa alma, o mais elevado é Yehidá, onde nenhuma impureza pode atingi-lo ou pode ter influência sobre ele. Então esse é o nosso nível de alma, alma elevada. Aí nós chamamos, né, os sábios chamam este nível de alma de Otsadik, o justo. Onde a alma animal não tem nenhuma influência na vida dele. Ele está nesse nível, Yehidá, o mais elevado nível da alma. Então, a alma animal, as coisas seculares, o mundo materialista, com as suas, vamos dizer assim, com as suas ilusões, não tem nenhuma influência no nível daquele que chega na alma de Yehidá, que é dada como a alma do justo, certo? Mas esse é o nível que nós precisamos buscar no nosso dia a dia. Se você realmente não tiver essa visão de um alvo a qual você precisa buscar, um alvo ao qual você precisa alcançar, você fica sem sentido. Eu vou viver para quê? Eu não tenho objetivo. Para que eu vou continuar em frente na jornada? Eu não tenho um alvo a alcançar. Então, as pessoas, quando ela perde a noção de um objetivo, a noção da sua razão de viver, quando perde a noção qual é o objetivo do seu viver, por que você está aqui, então as pessoas, tanto faz a chuva vir de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz a água rolar
de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz. É viver por viver, porque depois que morre acaba tudo. Quando as pessoas perdem a noção das coisas, a noção do futuro, a noção da vida após a morte, quando as pessoas não têm noção do que significa redenção e Olam Rabá, mundo vindouro para a vida eterna, que a vida não acaba aqui e agora. Quando elas perdem essa noção, quando elas não têm essa noção, nada mais interessa. Então, se entrega aos seus desvarios, aos seus prazeres, aqui e agora, e pronto, acabou. Então, por isso é importante nós estarmos cada vez mais alimentando, né, a nossa alma, alimentando através da Torá, sem sombra de dúvidas, o que é necessário para que nós possamos seguir a nossa jornada, né, sempre em frente, sempre em direção à revelação de Mashiach, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. Ok? Então, dessa forma, nós encerramos a nossa terceira aliá. Amanhã, pela graça bendita de Hashem, estaremos aí às 14 horas na nossa à tarde com a Torá. Seja forte, seja luz. Não tenha medo. Seja realmente humilde para poder quebrar as armaduras e os obstáculos que os faraós modernos tentam colocar diante de você. Shalom, shalom. Até amanhã.